Olá! Olá, gente! Chegamos em Aveiro! É verdade. A cidade que é conhecida como a Veneza Portuguesa. Mas eles não gostam disso. Mas isso é um papo para a gente conversar mais ao longo do vídeo, porque hoje nós vamos ter um roteiro bem extenso por aqui, né? Vamos conhecer todas as belezas que tem esta cidade que nos últimos anos tem se tornado muito conhecida, mas que até pouco tempo não estava na rota dos turistas aqui em Portugal, né? Muito roteiro a pé também. Isso é verdade. E muita coisa gratuita. Então, para você conhecer todo esse roteiro da gente, vamos lá nesse vídeo. Localizada na costa centro-norte de Portugal, Aveiro é famosa pelos seus canais, pontes coloridas e barcos típicos chamados moliceiros. A cidade combina história e tradição com uma vida urbana vibrante, das salinas e ovos moles à arquitetura Art Nouveau. Neste vídeo você vai conhecer os principais pontos de Aveiro, seus canais, sabores e atmosfera que faz dela um destino único em Portugal. Agora, uma coisa que eu percebo aqui de Portugal é que, ao mesmo tempo que tem os prédios antigos, a estrutura antiga da cidade, tem o contraste com a nova tecnologia. Tanto lá na estação, os trens modernos, quanto aqui na rua, os carros ou os equipamentos, né, que as pessoas usam, mas a preservação da estrutura antiga da cidade também. Aqui eu acho que tem esse arroz e feijão que funciona, sabe? E andando aqui nas ruas de Aveiro, olha, encontramos essa loja brasileira. O que me chamou a atenção aqui, ó? Cachaça, um produto irreconhecível da cultura brasileira. E outros produtos aqui que você não vai encontrar com facilidade, viu? Aqui em Portugal. Olha só. Para os brasileiros aí, ó, estavam com saudade das coisinhas do Brasil. Pois bem. Fizemos aqui uma pausa para o almoço, olha só a nossa comida. Nós, na verdade, estávamos procurando bacalhau, né? Só que o horário não permitiu com que a gente prolongasse a nossa busca, então optamos por esse aqui, que tem um ótimo custo-benefício, tá? 14,50 euros. Tempo apertado, então vamos deixar o bacalhau para uma próxima oportunidade. Uma coisa muito comum aqui são essas rotatórias, que aqui se chamam rotundas. É bem popular, tem na cidade inteira, tem até às vezes na estrada, elas são bem grandes e as pessoas respeitam bastante. E por conta também dessas rotatórias, que quase não tem semáforo nas cidades. É bem pontual mesmo e a cidade funciona perfeitamente. Graças a esse canal aqui que vocês estão vendo, é que Aveiro é tão conhecida como a Veneza Portuguesa. Mas como a gente falou no início do vídeo, essa é uma comparação que os portugueses não gostam de fazer e eu até entendo de certa forma. Claro que, sem dúvida nenhuma, esse canal aqui lembra muito Veneza, mas também lembra Amsterdã e outras cidades por aí. Mas os moleiros nada tem a ver com as gôndolas lá da Itália. Inclusive, as funções eram totalmente diferentes. Ali, por exemplo, que vocês estão vendo neste exato momento, esses moleiros eles foram criados para retirar as algas que ficavam aqui neste canal. Hoje, com o turismo, ele é utilizado como transporte para você passear aqui e aproveitar essa belíssima cidade. Os moliceiros, ainda por cima, trazem desenhos que contam histórias, sátiras políticas, algumas coisas eróticas. É só olhar com atenção para poder apreciar também essa expressão artística. Uma das coisas que me chamam a atenção aqui em Aveiro é a beleza dos imóveis. Cara, olha só para isso aqui, como é tudo tão bem cuidado. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Opa! Olha só. Olha como é bem cuidadinho. Aquela varanda ali, na lateral direita, toda floridinha. E não é uma exclusividade dessa rua. Quando você vai descendo aqui, vou virando a câmera aqui para vocês verem. Olha só esses prédiozinhos também. É muito bonito, tudo muito bem cuidado. O jardim dos canteiros centrais da cidade, tudo muito cuidadinho. Árvores frutíferas por aqui também. Cara, é muito bem cuidado. Tudo muito limpo, como vocês podem ver. Realmente são detalhes que vão enriquecendo a sua experiência aqui em Aveiro. É uma cidade
bonita para além dos pontos turísticos. Tem uma coisa que eu acho que se aplica muito aqui, que é a teoria da janela quebrada. É uma teoria bem simples, na verdade, que diz que ambientes preservados tendem a fazer com que as pessoas se comportem de forma mais civilizada e tenham a tendência a destruir menos o ambiente. Aqui eu acho que se aplica bastante, tipo, você não vê lixo no chão, apesar das lixeiras serem bem espaçadas e você tem que procurar bastante. Aqui a gente vê muito isso na prática, então as pessoas tendem a ser mais respeitosas no trânsito, os jardinzinhos são mais bem cuidados, as pessoas cuidam mais das casas. Claro que não dá para generalizar, né? Porque tem alguns lugares daqui de Portugal que também mereciam um pouco mais de atenção. Mas ainda assim é uma cidade que as pessoas... Aveiro é uma cidade que as pessoas respeitam muito. Aqui nós estamos em frente à Catedral da Sé de Aveiro, uma construção datada de 1423. Aqui é uma verdadeira aula de arquitetura da Idade Média Europeia. O estilo barroco, como vocês podem observar exatamente aqui nas pontas, bem característico desse estilo barroco. Esse maximalismo, essa exuberância exagerada, onde você tem estilos diferentes aqui na ponta, tanto da catedral quanto das suas torres. Mas como as construções aqui na Europa levavam muito tempo para serem, entre o período inicial de construção e de finalização da sua construção, muitas vezes as pessoas que estavam encarregadas dessas obras, às vezes até morriam durante esse processo e a obra ainda não tinha terminado. Então a gente vai percebendo diversos estilos nela ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que se trata de uma obra barroca, nós temos alguns estilos, por exemplo, como essa entrada, essa fachada, vocês conseguem ver que é uma fachada românica. Então ela traz uma exuberância mesmo, de uma maneira completa, de toda a arquitetura medieval aqui da Europa. Essa igreja aqui, ela teve, por exemplo, toda a sua fachada remodelada por volta de 1700. A gente percebe aqui no interior dela, vou pedir para a Catarine virar aqui um pouquinho a câmera, a gente vai observando que aqui ainda está passando por uma restauração, mas o teto, principalmente, a gente percebe que não tem nenhuma característica desta época da construção. Então a gente percebe muitas intervenções nela. Porém, ainda vale muito a pena a visita porque muitas coisas foram preservadas, como por exemplo, muito característico das construções dessa época. Inclusive lembra muitas igrejas brasileiras construídas no seu tempo de colonização, principalmente as igrejas barrocas, né? O barroco brasileiro traz muitas dessas características em ouro. Existem muitas igrejas no Brasil construídas totalmente de ouro internamente, que traz toda essa riqueza de detalhes. Outros detalhes que a gente pode ir observando que foram preservados na igreja são os tradicionais azulejos portugueses. A gente pode se aproximar aqui para a gente mostrar esse detalhe aqui para o pessoal. A gente percebe que existem alguns desgastes aqui que foram feitos e não foram restaurados. Como por exemplo aqui ainda está quebradinho, mas a gente ainda consegue manter aqui uma boa parte aqui dessa característica tradicional da arquitetura portuguesa. As carruagens antigamente eram usadas assim pelas classes mais abastadas, né, por símbolo de status. Inclusive rolavam competições para poder ver a carruagem mais estilosa, assim, né? E o que é impressionante é assim, olha o tamanho de onde era a cabine e o tamanho da roda traseira. E aí acabou ficando obsoleta. E essa carruagem veio de doação para o museu. A gente acabou de descobrir que nós estamos no fim de semana das Jornadas Europeias do Patrimônio. E todos os museus da Europa estão gratuitos. Então a gente deu muita sorte. Mas a maioria dos museus eles acabam sendo gratuitos no primeiro domingo do mês. Então, se vocês quiserem visitar um museu, anotem essas datas. A arte tinha um papel fundamental na evangelização para a Igreja Católica na Idade Média. Como vocês podem ver nessas imagens agora, que se trata dessa igreja que ficava dentro deste convento de Santa Joana aqui em Aveiro, a gente pode ver essas riquezas da arquitetura, mas também da arte.
Durante um determinado momento na Idade Média, com a Reforma Protestante, pela primeira vez na história a Igreja Católica passou a disputar os fiéis cristãos aqui na Europa. E para evitar a perda de fiéis, um dos artifícios que a Igreja Católica utilizava era justamente a arte dentro das igrejas, para que causasse aquela sensação de deslumbre quando você entrasse. Então a arte tinha um papel de evangelizar e de tornar até mesmo esse processo evangélico mais acessível, porque se tratava de imagens e nem todo mundo sabia ler naquela época e nem todos tinham acesso a esses materiais, mas também tinha esse papel de enriquecer os olhos, de embelezar e através desse embelezamento conquistar novos fiéis. Mas agora, por que que na maioria das representações a gente acabava vendo, assim, representações do cotidiano, a gente acabava vendo os nobres? Porque era a galera que tinha grana para poder investir nisso. Então nessas igrejas a gente vê muitas imagens santas, né? Mas nessa pontual a gente reparou que tinha dos nobres. Eram as pessoas que investiam, né, nesses artistas. Pensa que era uma época que não existia fotografia e mesmo assim quando a fotografia foi surgir muito tempo depois ainda era muito difícil, muito caro, pouco acessível. Então era a galera que tinha grana. A gente vai ver representações dos camponeses lá pra frente. Como vocês podem ver, estamos agora aqui no Canal de Aveiro, o principal ponto turístico aqui da cidade e um dos principais cartões postais do país, né? Não só de Aveiro, mas de toda Portugal. Para mim, eu estou assim, muito feliz, porque para mim é uma realização de um sonho estar aqui em Aveiro. Aveiro, acho que é a segunda cidade que eu mais queria conhecer aqui no país, depois de Porto, porque eu tenho uma paixão muito grande pela cidade do Porto. Mas Aveiro, sem dúvida nenhuma, sempre foi uma das cidades que eu mais quis conhecer aqui na Europa, não só em Portugal. Eu estou muito feliz que a gente está aqui. A gente agora está aguardando o nosso horário, vai sair daqui a 3 minutos, 3 minutos. O nosso mocileiro aqui, ó, já está encostando, se arrumando aqui direitinho. Eu queria contar para vocês um pouco do preço. Se você está assistindo esse vídeo aqui de Aveiro, talvez você esteja pensando em vir para cá, se planejando. O ticket para você entrar aqui e fazer um passeio de 45 minutos pelos principais pontos aqui de Aveiro, via canal, evidentemente, é 15 euros para adultos e 10 euros se você for estudante. Então tem um descontozinho. Geralmente as coisas aqui na Europa, museu, todas essas entradas geralmente possuem desconto se você é estudante. Ou também se você é jovem. Às vezes, por exemplo, passagem de ônibus acaba ficando mais barato se você for até 29 anos, algumas companhias até 26 anos. Então vale a pena ficar atento a esses detalhes porque você pode acabar economizando. Estou aqui aguardando, já vou entrar aqui no mocileiro e vocês vão acompanhar com a gente esse passeio. Aqui na frente de onde você pega os mocileiros, tem algumas lojinhas. Uma delas é de ovos moles, que é uma sobremesa daqui bem característica de Aveiro. Tem essa daqui e tem uma outra que é peixinhos e várias outras. Só que a peixinhos é a mais famosa. Só que conversando com os locais, eles falaram que essa daqui é mais gostosa e mais barata porque ela não é tão turística. E aí eu dei a sorte e olha só, fui presenteada com 2. Vou provar. É muito gostoso. Ele é bem docinho, lembra um pouquinho o ovo, só que ele tem essa massinha por fora que deixa um pouco mais suave. Nossa, é perfeito. Servidos? Mas afinal, por que que em Portugal tem tantos doces que são feitos só com a gema do ovo e cadê a clara? Bom, o que acontece é que antigamente as freiras elas utilizavam a clara do ovo para poder deixar engomar, né, a vestimenta delas. E acabava sobrando muita gema. Então eles aprenderam a fazer alguns doces diferentes usando só a gema e virou doce típico de Portugal. Sopraram aqui no meu ponto que esse doce tem só 70 calorias. E que isso é o mais importante. Isso é o mais importante, viu? Então tá liberado. Estamos agora em um mocileiro
que ele era usado antigamente para auxiliar na retirada das algas dos canais. A gente está fazendo o passeio completo, que ele vai dar a volta nos canais e vai devolver a gente no mesmo ponto. Esse passeio dura por volta de 45 minutos e a gente consegue passar por vários pontos turísticos da cidade. Dentre eles, algumas pontes que elas têm algumas fichinhas amarradas. Elas têm a ideia similar àquela dos cadeados da França, que os casais eles colocam cadeado, jogam a chave fora e juram um amor eterno um ao outro. Aqui são as fitinhas. O casal amarra a fitinha e sela o amor com um beijo na ponte. Uma coisa muito legal desses passeios é que eles têm guias, então ele dá instrução assim em todos os idiomas que você precisar aqui. Esse rapaz ele fala inglês, espanhol, francês e português, com certeza. E ele vai contando a história de todos os pontos turísticos que a gente passar, como essa fábrica que está aqui atrás, que agora não funciona mais como fábrica de cerâmica e tijolos, como era originalmente, e virou meio que uma câmara municipal daqui da cidade. Esqueci de falar também que uma observação desse moceleiro que a gente está. Normalmente eles são movidos a gasolina com aquele motor que faz bastante barulho. Só que esse que a gente está, ele é 100% elétrico, então dá para ouvir a rua, dá para ouvir perfeitamente a água. Nossa, é outro esquema, sem poluição sonora. O nosso guia explicou pra gente que os canais daqui, eles são naturais, eles não foram feitos pelo homem. O que o homem fez foi construir as cidades em volta dos canais e ele explicou que aqui fica abaixo do nível do mar, que nem Amsterdã. E aí eles têm algumas barreiras que impedem que o mar avance aqui na cidade e alague tudo. Do lado dessa barreira tem as salinas. E lá ele explicou que tem algumas coisas além de sal que são produzidas. Por exemplo, silicórnia, acho que é esse o nome, silicórnia, que é uma plantinha que ela é muito utilizada para substituir o sal. E ela é boa para quem tem hipertensão. Com certeza, se vocês estão pensando em vir para Aveiro, já reconheceram aqui no fundo as Casas dos Palheiros, né? Cara, é muito curiosa a história da Casa dos Palheiros, porque acredita-se, muita gente acredita que no passado também era assim, né? Que sempre foi assim, sempre foi uma residência. E a Casa dos Palheiros, na verdade, era simplesmente um local onde os pescadores aqui da região de Aveiro colocavam aqui os seus materiais de trabalho, redes de pesca, enfim, todas essas coisas que eles utilizavam no seu trabalho do dia a dia ali para pescar. Só depois de muito tempo, essas casas, que nada mais eram do que armazéns, se tornaram de fato residência. E por muito tempo era residência dos próprios pescadores. E aí não existia nada dessa coisa mais gourmetizada das listrinhas, essa coisa mais turística. Na verdade, eram casas de madeira simples, pintadas de branco e acabou. E depois de muito tempo, por uma questão turística, aí sim vieram essas famosas listrinhas coloridas que encantam a orla aqui de Aveiro e atrai turistas do mundo inteiro. Vindo para cá, porque se você não sabe, essa região aqui da orla é bastante distante lá do centro de Aveiro, onde nós estávamos há pouco tempo ali passeando pelo canal. E de lá para cá você precisa vir de Uber ou outro transporte nesse sentido, porque a pé é mais de 2 horas de caminhada, tá? E aí, vindo para cá, a gente pegou um Uber e nós conhecemos um motorista carioca, por sinal, que já mora aqui em Aveiro há muitos anos. A família dele, a maior parte é daqui da região de Viseu, mas ele escolheu Aveiro para ser sua casa, totalmente apaixonado aqui pelo município. E ele estava contando para a gente o quanto mudou o perfil dos turistas ao longo desses últimos anos aqui em Aveiro. Ele dizia que antigamente as pessoas aproveitavam que estavam ali na região da cidade do Porto e esticavam para fazer um bate-volta aqui em Aveiro ou coisas assim.
E hoje em dia ele nota que muitas pessoas têm escolhido Aveiro para passar as suas férias. Muitas pessoas aqui da Europa vêm e fazem estadias longas aqui na região de Aveiro, passa 1, 2, 3 semanas, e a cidade tem se desenvolvido cada vez mais por conta disso. Evidentemente, mais recursos para Aveiro e aí tem trazido muitas obras para cá de infraestrutura. A cidade realmente, eu não conhecia Aveiro antes pessoalmente, tinha esse sonho muito grande de vir para Aveiro. E é impressionante, tem muitas opções de lazer, gente. Apesar de ser uma cidade pequena, de cerca de 80 mil habitantes, tem muita coisa para fazer. Eu recomendo mais do que um dia aqui para vocês conseguirem aproveitar bem Aveiro. Eu diria que o ideal é, sem dúvida nenhuma, 3 ou 4 dias aqui você consegue extrair bastante ali de Aveiro, descansar, aproveitar tudo com calma. Mas se você está com um roteiro curto, um roteiro intenso, você precisa de menos tempo, faz um esforço e tenta passar pelo menos uma noite aqui, fica 2 dias em Aveiro, você vai conseguir aproveitar melhor um dia o centro, no outro dia você vai aproveitar melhor esse lado aqui da costa marítima de Aveiro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Andando aquela rua das casinhas onde nós estávamos direto, a uma andada de 5, 8 minutos, você virando à esquerda dela lá no finzinho, você chega aqui, olha só, que beleza, na praia de Aveiro. A água é um verde muito clarinho, cara, vou tentar chegar lá porque eu tô de tênis, vamos ver se essa experiência vai dar muito certo, porque eu quero tocar no mar aqui. Eu ainda não toquei no mar, ainda não entrei no mar aqui em Portugal. E provavelmente não vou entrar porque nós estamos entrando no outono. Mas sempre dizem no Brasil que a água aqui das praias são muito geladas e aquela coisa toda que você já deve ter ouvido. E eu quero chegar lá, tocar nessa água para testar se realmente é gelada e se realmente não dá para entrar como eles dizem. Tá entendendo? Daí já ouvi aqui histórias do tipo, não, mas veja bem, porque em Aveiro é um pouco mais quente do que Porto. Aí sabe como é, né? Aquela coisa, né? Vamos testar, porque desculpas já estão sendo dadas, viu? Ela é geladinha. Ela é geladinha, ela não é muito gelada, assim, nossa, não dá para entrar. Ela é geladinha. Num dia que não esteja ensolarado, deve ser muito difícil conseguir ficar dentro dela, sem dúvida. Mas no dia ensolarado, um bom verão europeu, eu acho que deve ser super refrescante, viu? E a praia é linda, é muito linda. Deixa eu virar aqui o lado, porque como a gente está na posição ali contra-sol, na imagem talvez o pessoal em casa não consiga ver tão bem. Mas olha só, isso aqui é muito bonito. Eu não sei se aí na câmera dá para ver, vira aqui um pouquinho, vem mais para cá. Eu não sei se aí na câmera dá para ver tão bem, gente, mas é um verde muito clarinho, muito clarinho. Quem já foi no Caribe vai entender a analogia. Parece bastante o mar caribenho, daquelas que tem não a água azulzinha, mas da água verdinha, porque é uma água muito clara, muito bonita. Bom, gente, já estamos no ônibus para voltar para casa. Tá claro assim, mas já são 7 da noite e a gente veio correndo, assim, tinha muita coisa pra gente fazer lá em Aveiro, mas não deu tempo. É muita coisa e algumas coisas acabam sendo um pouco distantes. A gente chegou tão em cima da hora que a gente só chegou, mostrou a passagem pro motorista, ele já fechou a porta e a gente já saiu. E fomos os últimos a entrar. E é isso, como a gente já tinha horário para voltar, infelizmente não deu para a gente ver tudo, mas a gente queria muito ter visto e recomenda para vocês visitarem as Salinas, né, que fica perto do canal, dá para ir a pé, acho que uns 10, 15 minutos de caminhada, dá para chegar lá. E se você vier no outono, no inverno, você ainda vai poder ter o privilégio, provavelmente, de encontrar ainda alguns flamingos
como são aves migratórias, eu não vou dar certeza, mas essa é a época que elas estão migrando e estão de passagem aqui. E elas costumam ficar nessa reserva das salinas. Deixa eu trocar aqui o ângulo, que o sol está estourando aqui em cima da cabeça de Catarine. Falaram que é mais outubro ou primavera, mas tem que confirmar, porque alguns nativos, mesmo morando perto, eles falaram que nunca viram um flamingo. No outono. No Outono. Outubro é ótimo. É. Outono. Outono. Então vale muito a pena, assim. De qualquer forma, se você não conseguir ver os flamingos, eu acho que já é uma experiência bem legal visitar as salinas aqui em Aveiro. Aveiro foi por muito tempo o principal produtor de sal aqui de Portugal. Até hoje é um dos principais produtores de sal de Portugal e também da Europa, apesar de não ser mais o principal. Mas vale muito a pena, né, visitar esse lugar, porque, bom, eu particularmente nunca visitei uma salina na vida, então não é algo tão comum. Também falaram pra gente que os bacalhaus, os bacalhais, sei lá, eles entram por aqui e eles são salgados aqui, o que faz sentido, porque aqui tem as salinas, né, já chega, já salga e pronto. Todo o bacalhau importado por Portugal passa pelo Porto de Aveiro, 100% do bacalhau, né? É curioso, porque Portugal consome muito bacalhau, É mas conhecido pelo bacalhau. é conhecido pelo bacalhau, sua gastronomia, né? Mas não é um país que pesca, né? O bacalhau. Curioso isso. Eles importam muito da Noruega, assim, tem outros países. Islândia também. Islândia, mas eu acho que esses são os principais. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente aqui do passeio em Aveiro. Como vocês sabem, nosso roteiro só está começando aqui pela essa temporada em Portugal. Ainda tem muita coisa aqui por Portugal. E não só Portugal, né? Porque ainda tem outros lugares aqui no continente também para visitar, né? No velho mundo. Então é isso. Continue com a gente. Se você está aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo ou ainda não acompanha o canal, já se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando a nossa viagem aqui pelo velho continente. Tchau, tchau. Até a próxima parada.